vídeo de hoje ele vai abordar sobre o que é a DIFAL, né? Em que momento ela vai ser aplicada, né, no nosso transporte, quando que nós devemos cobrar essa DIFAL e para quem que a gente deve cobrar isso, né? Primeiro a gente tem que entender o que é a DIFAL. A palavra DIFAL nada mais é de que diferencial de alíquotas. Mas diferencial de alíquotas de quê? Então, a DIFAL, ela é a diferença de alíquotas entre o estado de origem e o estado de destino da mercadoria. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá São Paulo e Minas Gerais. Então, eu tenho São Paulo, que tem lá a alíquota interestadual, que nós temos lá, 12%. Então, eu vou pegar a diferença dessa alíquota interestadual para a alíquota de Minas Gerais, que internamente é 18%. Então, essa diferença de 18 menos os 12, que é a DIFAL. Então, qual que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Envolver as áreas como comercial, expedição, ouvidoria, a entender um pouco mais sobre o que é a DIFAL. Porque sabemos que isso hoje tem sido, um problema, porque a legislação ela tem cobrado e isso é exigido no momento do nosso transporte, né? Não é um documento que a gente pode enviar depois, né? É um documento que é exigido pela legislação junto da mercadoria, quando, ocorre o fato gerador para se cobrar essa DIFAL. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer com que essas áreas entendam, a importância de se prestar atenção no momento de se cobrar, a DIFAL, no caso, do remetente. Nós vamos falar sobre isso agora. Então, quando que será cobrada essa DIFAL? Então, não é em todo o transporte que se cobra DIFAL. Então, eu tenho lá, as operações que são internas e tem as operações que são internas. Tenho as mercadorias que são destinadas para um não contribuinte e tem as mercadorias que são destinadas para contribuinte. No caso da DIFAL, quando ocorre o fato gerador, para que exija lá, que o Estado exige que se pague esse ICMS, desse diferencial, dessa alíquota interestadual para a alíquota de destino, é em uma única situação. Quando o transporte ele ocorre de um estado para o outro e quando a nota fiscal está destinada para um não contribuinte em outro estado. Quando nós estamos falando de DIFAL e nós já identificamos, que ocorreu o fato gerador para a cobrança desse ICMS para o F de destino, nós temos que definir aqui quem tem a obrigação desse recolhimento, ok? Então, toda vez que eu tenho uma mercadoria destinada a um não contribuinte em outro estado, a obrigação do recolhimento da DIFAL da mercadoria, ela é do remetente, ou seja, de quem emitiu a nota fiscal. Assim como a responsabilidade do diferencial de alíquota do serviço de transporte é para o transportador. Então, nós vamos ter dois contribuintes com obrigações acessórias a serem cumpridas. O remetente da mercadoria, porque ele é obrigado a fazer esse recolhimento, e o transportador, que de igual forma também é obrigado a fazer esse recolhimento. Após identificarmos, que ocorreu o fato gerador para a cobrança dessa DIFAL, precisamos analisar alguns pontos, tá? Existe na legislação lá, onde fala que todo transporte que é destinado a um não contribuinte, que tem que ser recolhido ali esse diferencial de alíquota em uma operação interestadual. Só que por decisão do STF, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas ficam dispensadas desse recolhimento quando elas realizarem essa operação. Então, toda vez que nós tivermos uma mercadoria, uma nota fiscal que chegar aqui na Martins e nós identificarmos que é um possível caso de DIFAL, nós temos uma análise a fazer também. Se o remetente dessa mercadoria, porque eu já disse para vocês que a responsabilidade do recolhimento dessa DIFAL não é do remetente,
Então, nós precisamos analisar esse remetente. Por quê? Porque se ele for uma empresa optante pelo Simples Nacional, ele fica dispensado desse recolhimento. Então, toda vez que chegar uma mercadoria e essa mercadoria for identificada essa DIFAL, nós temos que analisar se o remetente é optante pelo Simples Nacional ou não, para podermos cobrar essa guia de DIFAL dele. Então, eu falei para vocês que essa situação da opção do Simples Nacional, né, no caso do remetente, ela dispensa aí o recolhimento desse ICMS, né, para a UF de destino. Então, nesse caso, não vai ter cobrança de DIFAL. Mas existe também outras situações em que nós não deveremos cobrar essa guia de DIFAL, né, do remetente da mercadoria. Então, outras situações em que não haverá cobrança de DIFAL. Eu tenho a situação da remessa. Então, quando nós temos remessa, que seja ela qual for, para feira, bonificação, remessa para conserto, desde que no campo da nota fiscal, onde tem lá a base de cálculo ICMS, esteja vazio. Porque se houver cobrança do ICMS na origem, nós vamos ter que cobrar para o destino. Então, fica dispensado se esse campo estiver vazio para essas remessas, né? Quando a nota fiscal tiver com o campo de inscrição substituto preenchido, porque isso quer dizer para a gente que aquele remetente, ele tem uma inscrição na UF de destino. Então, ele não precisa fazer aquele recolhimento no momento em que ele faz a operação. Ele vai fazer isso mensalmente para o Estado lá, através da sua inscrição. Quando a mercadoria for destinada para o exterior, por quê? Porque é uma legislação nacional. Então, se eu tenho um destinatário do exterior, eu não tenho como fazer esse recolhimento, né, para um outro país. Então, ela é uma legislação nacional. Então, no caso de destinatário para o exterior, também a gente não vai cobrar DIFAL, né? A nota fiscal avulsa, né, que a nota fiscal avulsa, ela já é emitida pelo não contribuinte. Então, a exigência da DIFAL, ela é para o contribuinte que emite a nota. Se é nota avulsa, então ele não é contribuinte. Ele é não contribuinte, ok? Né? E as outras operações, né, que podem ocorrer quando, né, por exemplo, redução na base de cálculo da mercadoria. Essas coisas realmente vão ser difíceis de identificar, mas para isso tem a área fiscal, né? Vocês podem mandar um e-mail, fazer uma ligação, que nós vamos estar lá para esclarecer isso, beleza? Como toda legislação, como toda operação, né, que existe, que são inúmeras, né, dentro de um regulamento ICMS, existe também a fiscalização, né? Nós sabemos que durante o transporte, o transportador, no momento em que está transportando, ele pode ser parado, né, em um posto fiscal e exigir dele lá a comprovação de que tudo está ok, né? E no caso da cobrança da DIFAL, que é um ICMS devido e ele pode ocorrer em dois momentos, né? Que é na cobrança, uma apuração mensal, quando lá aquele remetente ou aquele contribuinte que é obrigado a pagar essa DIFAL faz, né, mensalmente, ou se ele não tiver, ele tem que fazer toda vez que ele emite um documento. Então, toda vez que ele emite uma nota fiscal, se ele não tiver inscrição substituta e ele for uma empresa que não é optante pelo Simples e não se enquadra em nenhuma das situações em que não vai haver cobrança de DIFAL, ele tem que ir lá e fazer esse recolhimento e anexar junto ao documento. Então, toda vez que isso deixa de ser cumprido, é uma obrigação acessória que o contribuinte está deixando de fazer. E ao passarmos no posto fiscal, se houver essa fiscalização, fica sujeito a penalidades e multas, né? Então, e o transportador, que também tem a obrigação desse recolhimento, mesmo que ele esteja fazendo tudo certinho, igual no caso da Martins, nós temos inscrição substituta em todas as UFs que a gente, né, realiza o transporte, mesmo que do nosso transporte esteja pago e no momento da fiscalização, essa nota fiscal da mercadoria, que é totalmente de responsabilidade
né, do remetente fazer esse recolhimento, a Martins responde de forma solidária e vai pagar multa, né, e juros e multa referente à falta dessa guia, à falta o descumprimento dessa obrigação acessória, nós vamos receber uma notificação, uma multa. Então, quando ocorre essa multa, como que é feito isso? Como que procede isso, Jussara? Da seguinte forma: quando é identificado a falta, né, do recolhimento desse imposto, a Martins e o remetente recebe um ato de constatação. O que quer dizer isso? É que no momento da passagem, no momento lá da fiscalização, o fiscal constatou que está faltando, né, aquilo que era exigido na legislação para que aquele transporte pudesse seguir daquela forma. Então, hoje, a cobrança dessa multa é 50% do valor da nota, né, podendo reduzir aí para 20%, se caso, né, ocorrer e aí, né, for pagar, se pagar antecipado, você paga 20%. Mas, veja bem, se a responsabilidade, né, desse recolhimento é do remetente, a Martins faz o seu recolhimento de forma devida, então é um motivo a mais para o transportador se preocupar e exigir que esse documento venha, né, junto com a nota fiscal. Porque, como disse, o legislador ele pensa que o transportador ele tem a obrigação de checar isso tudo antes que se inicie o transporte. Então, ele pensa dessa forma: se ele fez o transporte, se ele pegou o documento e seguiu, ele está falando para mim que ele está de acordo com tudo que está lá. Então, no momento de uma constatação de algo incorreto, o legislador fala dessa forma. O transportador vai responder também, porque é obrigação dele checar. Então, nós como transportador, nós também temos que ter o cuidado de saber identificar uma cobrança de DIFAL e saber a hora certa de cobrar, né, essa DIFAL do remetente para poder seguirmos com o transporte e assim chegar até o destino, né, dessa mercadoria. Então, pessoal, esse assunto, né, sobre DIFAL, ele traz muitas dúvidas, traz muitas discussões. Mas eu espero que esse vídeo de hoje ele tenha esclarecido um pouco sobre o que é essa DIFAL e que tenha ficado claro, né, para vocês a responsabilidade, né, que nós temos com relação a esse transporte no momento em que se exige, né, essa guia. O vídeo ele tem o objetivo de esclarecer para vocês o entendimento. Lógico que a legislação é muito complexa, não tem como, né, nós sabermos tudo de uma vez. Mas a intenção assim é clarear, né, ter uma clareza do que é aquele documento que está sendo exigido, para que possamos até mesmo argumentar, né, e sabermos falar com firmeza no momento em que será preciso ou não preciso, né, essa guia de DIFAL. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha trago para vocês, né, um pouco mais de conhecimento e esclarecimento sobre esse assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.